Fala, rapaziada, boa noite. É, Aconteceu o que a gente temia, né? O ano acabar no final de setembro, como o ano passado, né? Restaram-se aí agora algumas rodadas do Campeonato Brasileiro. Fim de Copa Libertadores pra gente, LDU São Paulo 0, LDU 1. O time pouco agrediu, né, cara? Vamos falar a verdade, né? Mesmo com dois gols aí, pelo menos um deles aí que o juiz anulou, que nem sequer ele foi pro VAR. Ali eu achei que foi roubado, mas o outro foi um lance ok. O Luciano tava muito à frente mesmo. E de repente já tem até chegado o fim do Luciano no São Paulo também, né? Vamos fazer uma análise rapidinha aqui sobre esse jogo. Mas já vamos falar aqui também o porquê que mais uma vez o ano acabou. Mais uma vez o ano acabou aí antes do final do ano pra gente, né? Ok, vamos lá. Vocês querem recapitular aqui? Teve queda da Libertadores ano passado, a gente continuou com o Zubeldia até dezembro, o Zubeldia ia cair, a diretoria burra acabou insistindo no Zubeldia, o Zubeldia teimoso, não tinha mais clima, fazendo o Campeonato Paulista muito ruim. Eu fiz todo o Campeonato Paulista de lá do Morumbi, eu fui em todos os jogos do São Paulo no Paulista esse ano. Todos, foram 11 jogos no Morumbi, eu posso até contar aqui, mas eu fui nos 11 jogos do Campeonato Paulista. Nos 11 jogos eu fui. E a gente não viu o São Paulo jogando bem. Um jogo mais ou menos que o São Paulo jogou bem ali foi lá atrás, lá quando ganhou do Corinthians, né, no Morumbi. Só. E aí a diretoria insistindo no erro, deixando o Zubeldia no cargo. O que acontece? Fizeram o planejamento com o cara, né? E aí veio o meio do ano, mandaram o cara embora com o planejamento que ele tinha feito, aí chegou o Crespo numa boa retomada, conseguiu colocar o time aí entre os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro de Futebol, que graças a Deus que o Crespo veio, porque a gente ia estar brigando ainda lá embaixo. Aí, para complicar essa diretoria inútil, eles vendem a preço de liquidificação, de liquidação, liquidando, né? Não traz ninguém e os meninos que poderiam resolver pra gente, a diretoria vende a preço de merda. E aí chega num jogo importante como esse, a gente sabia que o jogo de lá foi difícil, o São Paulo fez até um bom segundo tempo. E aí, precisando ganhar o jogo aqui no Morumbi, o que que eles fazem? O São Paulo joga como dá, com o time que tem. Por quê? Porque não trouxe ninguém. Trouxe o Mailton, parece ser bom lateral, bate muito bem na bola, né? Mas tem que esperar um pouco mais pra gente ver e pra gente entender. Tem o Mailton aí. Mas a gente, como que eu posso passar pra vocês isso? A gente entrou com um time que tava sem centroavante, sem meia, entendeu? Não tenho provas, mas vai saber se não voltar o Lucas antes do tempo, né? Eu duvido que o São Paulo tivesse ganho o jogo lá em Quito, se o Lucas ia voltar hoje. Porque esse departamento médico, ele é horrível. Ele faz isso. Ele faz jogador voltar machucado, né? Então, eu não ponho as minhas mãos no fogo pelo departamento médico de São Paulo, tá? Que pode sim que o Lucas tenha entrado hoje no sacrifício. Infelizmente, pode. Não tenho provas? Não tenho. Não estou acusando ninguém. Só estou falando do que já ocorreu, né? Então, ou seja, por que que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque, mais uma vez, o planejamento de São Paulo no ano foi ruim. Foi ruim, foi péssimo. Encurtou o elenco, vendeu o jogador quando não tinha que vender. Chegou a pausa das férias aí da Copa do Mundo, vendeu o Lucas Ferreira, vendeu o Matheus Alves. Aí chega num jogo de Libertadores importantíssimo. Você tem o Oscar machucado. Que, aliás, vamos ver se agora as bombas do Oscar vão começar a aparecer aí. Tá? Porque tem muita coisa do Oscar aí que eu não posso falar agora. Eu não posso falar agora, porque ainda nem saiu na mídia. Mas se eu falar aqui, é coisa grave. É coisa grave e que envolve a diretoria. E assim, é caso complicado mesmo. Então,
Por enquanto, a gente não pode falar um pouco sobre isso, tá? E aí você não tem os seus principais jogadores, poderia ter os garotos que estavam jogando bem. O São Paulo ganhou a Copa São Paulo esse ano, foi a melhor safra do São Paulo nos últimos anos e foi muito mal aproveitada. Foi muito mal aproveitada. E aí, aliás, e vendida a preço de banana, né? Vendida a preço de banana. E aí num jogo como hoje, você não tem os medalhões, você colocaria aqueles caras, aqueles garotos que iriam fazer a diferença, né? E aí hoje, precisando de jogador, não tinha, né? O São Paulo ciscou, pouco fez durante a partida. Coitado do Crespo no segundo tempo, depois estava 1-0 para a LDU, já chegando o segundo tempo aí. O Crespo ficou tão sem saber o que fazer que ele começou a fazer alteração torta direita e tirou um dos nossos melhores zagueiros, que era o Alan Franco, né? Enfim, é complicado e um dia muito triste para nós todos aí da mídia alternativa São Paulina, né? Agora duplamente, né? Com o falecimento do nosso grande Anselmo Mesquita, Mesquitão da Massa, como eu costumava chamá-lo de Mesquitão da Massa, do manicômio tricolor, que Deus o tenha em bom lugar, um cara íntegro, um cara 10 maravilhoso, e que, assim, ainda bem que ele não assistiu essa partida, né? Ou deve estar se remoendo já, né? Também. Falando um pouco do jogo, a LDU veio bem centrada no que ela queria na partida. O Thiago Nunes, a gente tira muito sarro dele aqui, mas é um cara que cresceu muito tecnicamente. E ele entendeu que o futebol se modernizou e o futebol mudou. E ele armou o esquema certinho da LDU para os dois jogos contra o São Paulo. Aproveitou muito bem lá, a altitude, e soube jogar muito bem aqui, sob pressão de 60 mil pessoas aqui no estádio do Morumbi. Né? Já do lado de São Paulino, São Paulo pouco criou, colocou o Rodriguinho, o Crespo colocou o Rodriguinho para tentar dar uma criação. Eu acho que esse menino merece uma sequência daqui para o final do ano no Campeonato Brasileiro. Acho que ele merece mesmo. Né? E criou muito pouco. Né? O São Paulo criou muito pouco. O Luciano teve algumas chances de gols que ele não perde e ele acabou perdendo. Né? Também. Acho que, de repente, no final do ano, chegou a hora de repensar o Luciano no São Paulo, se o Luciano deve continuar no São Paulo ou não. Eu acho que, enfim, agora já pode, né? Setembro, outubro, novembro, faltam 3 meses para acabar o ano. Né? Começar o planejamento para 2026, já pensando em troca de jogadores aí. E eu acho que o Luciano pode ser algum deles aí que pode acabar saindo. Né? E o time de São Paulo, como eu disse, mal. Não produziu nada. Tudo bem, não tinha centroavante. O desespero fez o Crespo colocar o Dineno até, pelo amor de Deus. Fica bem difícil mesmo. E o que mais me dói mesmo, posso falar pra vocês, é que dava pra ter passado. Dava pra ter passado. Eu senti o cheirinho do Tetra. Senti o cheirinho do Tetra, pessoal. Entendeu? Dava pra ter passado, né? A LDU não era tudo isso, é isso que me dói. Eu acho que certamente o Palmeiras vai estar na final da Copa Libertadores. Eu acho que certamente o Palmeiras agora chega. E o que restou para São Paulo aí é o restante do Campeonato Brasileiro a ser disputado agora em um jogo por semana aí, né, no Campeonato Brasileiro e garantir essa vaga na Copa Libertadores, que agora é mais do que obrigação. Hoje estamos em sétimo lugar. Ainda bem que o Crespo não largou a competição totalmente, tirando domingo contra o Santos, mas aí não tinha jeito, tinha que fazer isso mesmo. E virar a página agora para o jogo contra o Ceará na próxima segunda-feira no Morumbi também. Né? E aí tem aquele revés da Libertadores, aí se perder para o Ceará e a coisa complica um pouco. Agora, o que complica um pouco é o seguinte: parabéns, diretoria, vocês conseguiram o que queriam. Diretoria que pensa pequeno. A meta estipulada foram as quartas de finais da Copa Libertadores. Eles devem estar contentes com isso, né? Diretoria perdedora é assim mesmo, né? Enfim, serve aí para todo mundo pensar aí, serve para todo mundo pensar de como foi o planejamento do São Paulo para o ano de 2025. Eu acho que foi muito ruim, um elenco muito mal montado. E uma hora chega a consequência disso. A consequência chegou hoje e eu espero que não chegue no Campeonato Brasileiro. Em relação ao time da LDU, parabéns, passaram. Não passa do Palmeiras, porque eu tenho um time muito inferior. Mas parabéns para o Thiago Nunes.
Mas eu vim aqui e repito, não fazer um gol no time do Thiago Nunes é de doer, hein? Serve aí pra vocês refletirem e entenderem que o futebol mudou e que se o São Paulo... Mais uma vez eu tô vindo aqui falar isso, hein? E que se o São Paulo não mudar, e se a sua política não mudar, e se não mudar os seus políticos lá de dentro, 2026 vai ser um outro ano de merda. Fica aqui pra refletir, beleza? Boa noite pra vocês. Infelizmente, eliminados da Copa Libertadores. Se quiser, deixa o like aí pra mim. Um abraço.